liberação dos corredores humanitários. Nós conversamos agora com o professor Samuel Fieldberg, professor de Relações Internacionais da USP e pesquisador da Universidade de Tel Aviv. Professor, o que nós temos hoje, na verdade, nesta guerra de informações, agora a estratégia da Rússia de falar da possibilidade da Ucrânia estar desenvolvendo algum tipo de arma nuclear para justificar a ação desta guerra justa na versão de Putin e para o restante do mundo, na verdade, uma carnificina, um ato ilegal e irresponsável? Muito bom dia. Bom dia. Para Putin seria suficiente manter a sua posição em relação à justificativa para o ataque à Ucrânia, de que a ameaça de uma expansão da NATO, da inclusão da OTAN, da Ucrânia na OTAN e da aproximação das forças da OTAN à fronteira russa, são os elementos que motivaram essa invasão da Rússia. Acho que não faz falta alegações de que, eventualmente, a Ucrânia estaria desenvolvendo armas de destruição em massa. Isso colocaria o presidente Putin, talvez até numa posição ridícula. O que nós vimos no passado das ações da Rússia no seu entorno, a ação na Geórgia em 2008, a incorporação da Crimeia e a criação das zonas separatistas no leste da Ucrânia em 2014, são coerentes com a percepção da Rússia de que os acordos negociados com o final da União Soviética no começo da década de 1990 não foram cumpridos e, efetivamente, a OTAN incorporou aqueles países que eram parte da União Soviética, eram considerados um bolsão de contenção de qualquer possibilidade de avanço do Ocidente e, portanto, essa lógica deveria ser mantida pela política externa russa como o embasamento da invasão da Ucrânia. Isso talvez facilitasse de alguma forma uma negociação de cessar-fogo e uma manutenção do status quo que existia antes do começo desse conflito. Oi, professor. Bom dia. Kalina, quem fala aqui com o senhor. No caso da Rússia conquistar de fato, de vez, a Ucrânia, pode ser que Putin queira conquistar novos territórios, que isso de alguma forma o motive a conquistar novos territórios, ou que também abra precedentes, por exemplo, para que a China queira conquistar Taiwan, porque já tem as aeronaves sobrevoando toda a ilha? É isso que está sendo cogitado na mídia nos últimos dias, mas eu acho que a probabilidade de que algo assim aconteça é muito pequena. O único país, digamos, vulnerável a uma expansão da área de atuação da Rússia seria a Finlândia, e ao longo das últimas décadas a Rússia manteve uma relação bastante estável com um país como a Finlândia, portanto, não haveria qualquer razão lógica para uma ação da Rússia naquele território. E os outros países na fronteira da Rússia hoje são os países ou alinhados com a própria Rússia ou países que já são membros da OTAN, o que levaria a uma guerra de enormes proporções, que certamente não é do interesse da Rússia. Em relação a Taiwan, acredito que os chineses têm demonstrado claramente que são um ator lógico no sistema internacional, muito racional, e que a ação da Rússia na Ucrânia hoje traz benefícios para a China no contexto da disputa entre a China e os Estados Unidos, e os chineses não teriam por que perturbar o avanço dessa situação com alguma intervenção em Taiwan.
Professor, nós estamos com o economista Alessandro Azzoni aqui nos estúdios. O senhor falou sobre um ponto muito importante, quando o professor chama a China. Então, assim, nós anunciamos aqui a paralisação dos serviços da Visa, Mastercard. A opção do sistema financeiro chinês é a opção, Alessandro, para a fuga do capital russo ou para a Rússia poder se manter nesse cenário econômico? Eu acredito que sim. A Rússia, o Putin, ele planejou muito bem essa invasão, então ele já calculava quais eram os riscos, tanto que quando ficou pré-definido que as ações impostas contra a Rússia seriam sanções econômicas, ele invadiu na própria noite. Então, quando ele percebeu que era só sanções econômicas, que não ia ter uma retaliação militar, automaticamente ele tomou a decisão e invadiu. Então, significa dizer que ele já tinha um respaldo de como fazer as suas movimentações. Lembrando que a Rússia ficou muito tempo fora do sistema financeiro europeu e mundial, e também ela tem uma tecnologia também de criptomoedas que ela também pode fazer essa negociação. E a base da China, aquela reunião que eles tiveram na verdade, como se fosse uma pré-invasão, mostra que essa sincronia dos fatos entre a invasão e até pela votação no Conselho de Segurança da ONU pela abstenção da China, mostram que por trás disso tem uma segurança muito forte. E lembrando que nós estamos falando, quando você fala economicamente da Rússia, ela chega a ser insignificante mundialmente. Mas em relação à China, não, a China hoje ela já disputa com os Estados Unidos a questão da liderança mundial da maior potência econômica. Então, e todos os países se relacionam hoje com a China. Então, por isso que eu vejo muito essa questão da segurança econômica, que o Putin não está ele não se abalou com essas questões das sanções econômicas impostas. Então eu acredito muito que existe um suporte desse sistema financeiro asiático, sim. Então, Alessandro, mas ontem mesmo saiu uma pesquisa da JP Morgan que prevê uma recessão de 7% para a economia russa neste ano, justamente por causa dessas sanções, por causa da guerra. Aí eu questiono o professor. Professor, então, de fato, essa guerra já está trazendo e vai trazer ainda mais prejuízos econômicos para a Rússia? Eu acho importante lembrar aqui que, apesar de ser correto que a Rússia é quase que insignificante em termos de comércio internacional como um todo, mas especificamente na área de energia, a Rússia é fundamental, especialmente quando nós falamos da Europa e desses adversários potenciais da OTAN. Nós estamos falando de uma Rússia que fornece em torno de 10% do petróleo que o mundo consome, e esse conflito já fez os preços do petróleo subirem significativamente. É um país que praticamente fornece o gás que esquenta a Europa durante o inverno, o gás que alimenta uma boa parte da indústria europeia, e com o cancelamento do novo gasoduto Nord Stream 2, isso vai diminuir o potencial de transferência de gás da Rússia para a Europa. Então, temos impactos significativos que não são só sobre a Rússia e sobre o mercado europeu, mas sobre o Ocidente. Por outro lado, a China, sem dúvida nenhuma, vai continuar comprando esses insumos energéticos da Rússia e outros produtos que a Rússia eventualmente possa fornecer. E também muito importante lembrar que, com toda essa parafernália de sanções que estão sendo aplicadas sobre a Rússia, com toda essa batalha na mídia em relação ao apoio à Ucrânia, as sanções não afetam o petróleo e o gás russos por enquanto. Então, Mastercard, Visa, Louis Vuitton, todas as marcas famosas que vocês quiserem imaginar estão sendo boicotadas na Rússia, mas o que é realmente importante, aquilo que a Rússia pode fornecer e aquilo do que a Rússia realmente depende para gerar moeda estrangeira,
continua sendo consumido pelos seus parceiros ocidentais, por mais pró-ucranianos que eles sejam. Professor Samuel, o confronto está restrito no território ucraniano. Como evitar que isso se espalhe por toda a Europa? As sanções econômicas para a Rússia, elas retratam uma tentativa de guerra. Isso não é um recado e que Putin pode encarar, sim, como uma afronta à sua ofensiva e entender como, sim, uma resposta de guerra do Ocidente? Não, eu acho que as sanções foram realmente pensadas no sentido de realizar essa contenção, aplicar algum tipo de pressão sobre a Rússia, mas sem a indicação ou sem gerar a percepção de que isso é grave o suficiente para ampliar o conflito. Eu acho que aqui há um consenso entre as partes de que, enquanto não houver qualquer intervenção direta por parte das potências ocidentais, os russos vão atuar somente no território da Ucrânia com objetivos bastante limitados. Não é interesse da Rússia ultrapassar as fronteiras da Ucrânia, nem se aproximar das fronteiras ocidentais da Ucrânia para não dar margem a nenhum mal-entendido, e os países ocidentais também não têm intenção nenhuma em entrar num conflito direto com a Rússia. Alessandro, agora, em relação ao terceiro encontro das delegações russas e ucraniana, o senhor acredita que possa já haver um acordo de cessar-fogo de vez ou ainda não? O que esperar desse terceiro encontro? A previsão da duração dessa guerra, será que semanas ou meses? Eu não acredito em uma negociação de cessar-fogo, ou pode ser um cessar-fogo somente para ações humanitárias, do corredor humanitário. Isso vai mostrar que, de uma certa forma, a Rússia está mostrando boa-fé, então isso eu acredito que deve sair do papel, mas os dois lados estão muito enradicados. Putin está invadindo cada vez mais, com mais força bélica. Do outro lado, existe uma resistência muito forte da Ucrânia, então os dois estão muito polarizados. Eu não consegui ver ainda uma ação de... na atual circunstâncias, vamos dizer assim, após toda essa ofensiva militar, o Putin sair de lá, ele se daria como derrotado. E ainda ele sofreria os impactos das sanções mundiais. E, por outro lado, a Ucrânia se fortaleceria e isso poderia dar mais acessos às repúblicas ainda ex-soviéticas ou que estão sob domínio russo, que queiram sair para a sua independência. Então, eu acho que agora nós estamos numa situação muito polarizada ainda. Eu não consigo ver ainda os lados meiando ainda para uma conciliação. Quando existe uma capacidade de conciliação, você ouve de um lado, ouve do outro, a intenção de fazer uma conciliação. E isso eu não vejo. Só fazendo uma ressalva, eu não falei que a questão da Rússia, o PIB dela, ela é pequeno em relação ao resto do mundo, mas ela tem um poderio econômico muito grande, como eu falei bem no começo. Ela detém 12% da produção de petróleo mundial, ele é o terceiro maior produtor de petróleo, então ele tem uma força muito grande. E fora a capacidade de produção de gás e domina praticamente essa questão do mercado europeu da energia. Então ele tem essa força econômica, mas o seu PIB em relação ao mundo é muito pequeno, então os impactos praticamente são pequenos. Agora, Samuel, há muito tempo que nós não observávamos uma movimentação diplomática como essa, né? Em função da gravidade, nós já percebemos, por exemplo, uma missão dos Estados Unidos indo até a Venezuela conversar com o Nicolás Maduro. Nós temos Boris Johnson se articulando, Emmanuel Macron. Existe uma movimentação nesse tabuleiro, esse tabuleiro diplomático. Isso vai reinventar o modelo que nós temos hoje dentro na Europa e no mundo inteiro, esse modelo de negociação? Obviamente, uma crise como essa abre espaço para uma série de movimentações, e é curioso vocês não terem mencionado, eu estou falando de Tel Aviv, em Israel, e aqui as manchetes de todos os jornais e todos os noticiários estão abordando a viagem que o primeiro-ministro Naftali Bennett
fez ontem para a Rússia. Ele foi o primeiro líder de um país alinhado com o Ocidente a encontrar Putin desde o começo da guerra. E lá ele foi para Berlim, encontrou com o chanceler Scholz e, no meio tempo, teve diversas conversas com o presidente ucraniano. Então, há uma série de tentativas de intermediação nesse conflito e acho que é importante também lembrar que, com toda a violência que nós estamos vendo, com todo o impacto desse ataque russo contra a Ucrânia, primeiro, é pouco provável que 11 mil soldados russos tenham sido mortos pelos ucranianos. Não há nenhuma evidência que demonstre um número tão elevado de mortos. E, por outro lado, os russos utilizaram uma fração muito pequena do seu potencial. Não houve bombardeios em larga escala, não houve abertura de eixos de transporte dos blindados russos em direção aos principais centros populacionais da Ucrânia. Nós estamos vendo imagens todos os dias de uma fila de 30, 40 quilômetros de veículos blindados russos em direção a Kiev. Em qualquer conflito de grandes proporções que tivesse o objetivo realmente de conquistar a Ucrânia sem levar em conta o custo da devastação do país, esses blindados teriam avançado em 2 dias em direção a Kiev, com todo o impacto que isso teria sobre as forças ucranianas que tentariam se opor a uma guerra desse tipo. O que nós podemos ver ao longo desses 10 dias é uma ação relativamente contida dos russos, com um avanço progressivo que, de certa forma, preserva a Ucrânia, ainda que haja um impacto muito grande sobre a população civil. Agora, professor, a gente vê, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o papel da ONU, que a gente vê que eles fazem reuniões emergenciais do Conselho de Segurança, a maioria dos representantes dos países, né, eles criticam a ação da Rússia, mas no que isso pode chegar? Essas reuniões, qual o objetivo dessas reuniões na prática? Esse é o papel da ONU, infelizmente, é o que nós vimos acontecer desde a Segunda Guerra Mundial, desde a criação da organização. A principal preocupação dos burocratas da ONU é perpetuar a existência da organização. O Conselho de Segurança não pode atuar porque a Rússia vetaria qualquer decisão do Conselho de Segurança. O que a Assembleia Geral determina não faz diferença nenhuma, porque a Assembleia Geral não tem a capacidade de articular uma ação da ONU. E os exemplos que nós temos no passado é que, mesmo quando a ONU atuou em conflitos internacionais, como no conflito na Bósnia, no conflito na Somália, ou mesmo a instalação de um contingente de forças de paz na fronteira sul do Líbano, eles são completamente inócuos e não têm nenhuma capacidade de atuação. Bom, o senhor falou sobre esse comboio, né, de 30, 40, 50, 60 quilômetros, né? O que a gente tem de informação hoje, para além das imagens de satélites, são os drones que são utilizados nesta guerra. E essa movimentação, por que esta coluna parou um pouco antes de Kiev, a 30 quilômetros do local, onde seria o primeiro objetivo, né, de conquista de território, de ocupação? Aí muitos falam na estratégia de chegar a esse objetivo político, fazendo mais pressão do que realmente o confronto. O senhor chamou a atenção para o número de mortos, de 11 mil soldados russos mortos. Nós temos agora já a imprensa, por exemplo, na Rússia, falando que a Ucrânia que está preparando uma bomba suja. Ontem nós chegamos a comentar aqui que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Nas narrativas que nós estamos vendo, na verdade, o objetivo político disso hoje é mudar o sistema político dentro da Ucrânia. Enquanto isso não acontecer, a Rússia vai permanecer com o cerco. Correto, professor?
Provavelmente, entrar numa cidade como Kiev implica num confronto de outro tipo, já não são forças armadas enfrentando forças armadas, especialmente depois que nós vimos a disposição da população civil ucraniana de se opor a esse avanço dos russos. E Putin, com certeza, leva isso em conta e manter esse contingente de tropas russas no limiar de uma entrada na capital da Ucrânia, pode exercer suficiente pressão, talvez tanta pressão, quanto uma efetiva entrada naquele território, sem o custo que isso implicaria. E, sem dúvida nenhuma, nós estamos agora numa nova etapa dessa disputa midiática e que se combina com as negociações diplomáticas. Obviamente, não podemos saber qual vai ser o resultado dessas negociações para tentar se chegar a um cessar-fogo, mas se for aberto um corredor humanitário dos principais centros populacionais no leste e no centro do país, em direção às fronteiras da Polônia e da Moldávia, isso já, de alguma forma, permitiria diminuir um pouco as tensões e levar essas negociações a um patamar que permita definir quais são as efetivas exigências dos russos e como esse conflito poderia, de certa forma, ser atenuado. Ele provavelmente não vai terminar de forma absoluta, mas se os russos receberem as garantias que eles exigiram antes do começo do conflito, talvez isso, de alguma forma, permita diminuir as tensões na região. Agora, professor, vamos falar então sobre essa crise humanitária. A gente sabe que, historicamente, a Europa tem um problema de xenofobia, né? Um problema recorrente na Europa, parece que isso até aumenta. Esses refugiados ucranianos, será que devem sofrer a mesma resistência, o mesmo preconceito, serem hostilizados como outros refugiados vítimas de guerra, como sírios, afegãos? Eu acho que é muito importante entender que os ucranianos são vistos pelos europeus, ou por uma boa parte dos europeus, como um elemento da Europa. Os racistas, neonazistas, supremacistas brancos na Europa, eventualmente vão considerar os ucranianos como escravos, da mesma forma que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista da maior parte da população europeia, eles são europeus do ponto de vista étnico. Aqui nós temos que levar em conta quais são os impactos econômicos de uma onda de refugiados como essa. Estamos falando hoje já de 1,5 milhão de refugiados que chegam até os países limítrofes da Ucrânia, mas eles certamente não querem ficar lá. Esses refugiados vão querer chegar na Europa Ocidental, que são os países que têm condições de oferecer alguma mínima condição de suporte a esses refugiados. E aí o importante também é fazer a diferenciação entre os outros dois exemplos que você acabou de dar. Esses refugiados não são nem sírios, nem afegãos, nem elementos da população do Oriente Médio ou da Ásia Central como um todo, que são vistos de forma muito xenofóbica pelos europeus como um todo. Então, isso talvez, de alguma forma, facilite a transferência de uma parte desses refugiados até a Europa Ocidental, que, como eu mencionei, são os países que têm condições econômicas de absorver esses refugiados. O impacto sobre a Europa Oriental vai ser muito grande e nós, certamente, se essa condição se mantiver, nós vamos ver, em pouco tempo, uma diminuição do entusiasmo das populações dos países limítrofes com a Ucrânia, porque essas populações vão pagar um alto preço pela absorção desses refugiados.
Sim, e os refugiados, nas imagens que nós estamos mostrando aqui, imagino que é você sair da sua casa, largar tudo, né, e ver, por exemplo, uma imagem como nós mostramos aqui de um apartamento pegando fogo, completamente destruído, para além da necessidade de ser abrigado, a vontade de retornar para a sua casa. Estamos com imagens ao vivo de Kiev. Nós queríamos agradecer ao professor Samuel Fieldberg, professor de Relações Internacionais da USP e pesquisador da Universidade de Tel Aviv, falando conosco direto de Tel Aviv. Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista nesse domingo. Sempre um prazer. Um bom dia a todos.